Boa noite. Boa noite. Papa vai à embaixada da Rússia e fala de sua preocupação por guerra na Ucrânia. Conselho de Segurança da ONU se reúne para a resolução de conflito entre Rússia e Ucrânia. Em Portugal, sacerdote ucraniano assegura que acredita no poder da oração para alcançar a paz. Saiba como o ataque da Rússia à Ucrânia, considerado a mais grave crise militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, pode impactar a economia. Dados do IBGE revelam um recuo do desemprego para 11% em dezembro. Implantação de novo modelo regulatório de normas do Inmetro vai facilitar a aprovação de produtos e melhorar a fiscalização. E o ato de ensinar é o tema da última reportagem da série Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. O Papa Francisco foi hoje à Embaixada da Rússia para manifestar sua preocupação com os confrontos entre russos e ucranianos que acontecem na Ucrânia. O pontífice esteve no prédio da Embaixada Russa por pouco mais de meia hora. Segundo Francisco, toda guerra é rendição às forças do mal. A sala de imprensa do Vaticano, através de um comunicado aos jornalistas, afirmou que no início da tarde desta sexta-feira, o Papa foi à Embaixada Russa junto à Santa Sé, localizada na Via da Conciliação e chefiada pelo embaixador Alexander Avdev. Segundo a nota, Francisco se dirigiu ao local em seu carro privado e ficou por ali pouco mais de meia hora, evidentemente para expressar sua preocupação com a guerra. Kiev, a capital ucraniana, pode estar sob controle russo dentro de alguns dias. As forças de Vladimir Putin estão a 32 quilômetros de Kiev, de acordo com as agências de notícias. A Ucrânia espera pelo ataque de tanques russos na capital ainda hoje. O ministro do Interior ucraniano afirmou ter mísseis antitanques fornecidos por aliados estrangeiros. O prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, afirmou que a cidade entrou em fase defensiva com os ataques desta sexta-feira. Nas TVs do país, autoridades incentivaram a população a preparar coquetéis Molotov para defender a capital contra os invasores. O governo da Rússia afirma ter controlado o campo aéreo de Hostomel, ponto estratégico para atacar Kiev. As autoridades ucranianas não confirmaram a perda do aeroporto e acreditam que a Rússia enfrenta uma resistência mais dura do que o previsto. Nas redes sociais, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu resistência à invasão russa e criticou os aliados. Estamos defendendo nosso país sozinhos. Assim como ontem, o país mais poderoso do mundo olha de longe, disse Zelensky, parecendo se referir aos Estados Unidos. Para diversos países, o plano da Rússia é derrubar o governo em Kiev e instalar um governo amigável a Putin. Vladimir Putin falou às tropas ucranianas, sugerindo que os militares tomem o poder no país, pois, de acordo com ele, será mais fácil um acordo se militares ucranianos tomarem o poder em suas próprias mãos. Diversos protestos e manifestações contra a guerra foram vistos por todo o mundo. Praças e vias das grandes metrópoles acolheram milhares de pessoas que pediram não aos conflitos e faziam o seu apelo pela paz. Os principais monumentos das cidades europeias foram iluminados em amarelo e azul, as cores da bandeira ucraniana. Na própria Rússia, durante as manifestações, houve muita repressão do governo e cerca de 1.800 manifestantes foram presos. Em Tóquio, Tel Aviv e Nova York, os manifestantes se concentraram em praças públicas e locais próximos às embaixadas russas. Em Londres, os manifestantes se reuniram próximo à casa e ao escritório do primeiro-ministro Boris Johnson, pedindo que o Reino Unido faça mais. De Roma para Brasília, vamos chamar Liana Nunes, que traz informação sobre o Conselho de Segurança da ONU. Boa noite, Liana. Exatamente, boa noite a vocês no estúdio e a todos que nos acompanham aqui na TV Canção Nova. O Conselho Nacional de Segurança da Organização das Nações Unidas se reuniu hoje para votar uma resolução contra a invasão no país e pedir que o presidente Vladimir Putin recue com suas tropas. A expectativa é que o Brasil, como membro não permanente do Conselho, também participe da votação. Quem traz mais detalhes sobre este assunto é a repórter Camila Castro, que já está ao vivo. Boa noite, Camila.
Oi, Liana, boa noite para você, boa noite a todos. Nesta sexta, o Conselho de Segurança da ONU volta então a se reunir para votar uma resolução que condene a agressão russa contra a Ucrânia. Segundo especialistas, a resolução dificilmente terá efeito prático porque a Rússia é um membro permanente do Conselho e tem direito de vetar qualquer decisão. Olha, a gente ainda não tem o resultado final dessa reunião. Lembrando que a Embaixada dos Estados Unidos, aqui em Brasília, cobrou nesta quinta-feira que o governo brasileiro condene expressamente a invasão da Ucrânia pela Rússia. Os Estados Unidos esperam uma adesão brasileira à resolução que propuseram no Conselho de Segurança da ONU contra a Rússia. Mas aí o encarregado de negócios aqui do Brasil evitou dar certeza de que o Brasil vai entrar nessa briga, endossar o texto. O assunto tem esquentado a política brasileira. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que é dele a decisão sobre o posicionamento do Brasil frente à guerra entre Rússia e Ucrânia. A fala aconteceu após o vice-presidente Hamilton Mourão declarar que os países do Ocidente devem usar a força em apoio aos ucranianos e que não concorda com a invasão. Já o Ministério das Relações Exteriores pediu ontem a suspensão imediata das hostilidades da Rússia à Ucrânia. Enquanto isso, os Estados Unidos, a União Europeia e o Reino Unido anunciaram agora há pouco que vão impor sanções diretamente contra o presidente russo Vladimir Putin por causa da invasão da Ucrânia. Clima tenso, né? Bom, e por hoje é só, Reinaldo. Eu volto com você aí dos estúdios. Obrigada, Camila. E uma guerra sempre impacta a vida das pessoas, como falta de combustíveis, alimentos, remédios e a economia em geral. Vamos saber com a Danusa Rego, em São Paulo, como está essa situação. Boa noite, Danusa. Bem-vinda. Boa noite, Reinaldo, Adriana. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente continua falando desses conflitos e os ataques russos à Ucrânia representam a mais grave crise militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Além do impacto na vida das pessoas, saiba o que pode acontecer na economia do Brasil por causa dessa guerra. Um dia após a invasão de tanques russos na Ucrânia, o sistema econômico mundial entrou em alerta. Numa economia globalizada, os estilhaços de uma guerra, por mais longe que aconteça, é quase impossível sair ileso. O Brasil mantém relações comerciais com os dois países. A Rússia responde a 0,6% das exportações brasileiras. Em 2021, a Rússia comprou mais de $1 bilhão do Brasil. Da Rússia, o Brasil compra fertilizantes, produtos manufaturados de ferro, aço e alumínio. Importações que somaram mais de $5 bilhões em 2021. Já os ucranianos compram amendoim, café, minérios e tabaco. As exportações brasileiras para a Ucrânia foram de $226 milhões no ano passado. Da Ucrânia, o Brasil também compra fertilizantes, produtos laminados e medicamentos. As importações somaram $211 milhões em 2021. Economistas avaliam que ainda é muito cedo para calcular com precisão os possíveis impactos da guerra na economia brasileira. O mais provável é que um baque profundo seja sentido no campo das commodities, que são produtos agropecuários e de origem mineral. Sanções econômicas podem reduzir a oferta de petróleo e trigo, itens que são produzidos naquela região e fornecidos ao Brasil. A Rússia é um grande exportador de petróleo, gás e trigo. Ontem, o barril de petróleo bateu $100 pela primeira vez. Hoje, oscilou em $95. A política de preços da Petrobras é uma política de preços de alinhamento com os preços do mercado internacional. Se mantendo esse aumento no preço do petróleo, a gente aqui dentro vai ter aumento no preço da gasolina, do óleo diesel, do óleo combustível. O trigo também é o caso, porque com trigo se faz pão, com trigo se faz macarrão, com trigo se faz biscoito. Ou seja, é um produto, são produtos básicos na cesta do brasileiro. Então, se espera também, pelo mesmo motivo que eu apontei, que haja aumento no preço desses produtos aqui dentro, no mercado interno. E a gente volta daqui a pouco com uma iniciativa muito interessante para capacitar a população de rua e ainda os 50 anos da favela de Heliópolis.
Obrigada, Danusa. E o Papa Francisco convocou nesta semana os fiéis para uma jornada de jejum pela paz na quarta-feira de cinzas. Em Portugal, o sacerdote ucraniano que vive em Lisboa expressou que acredita no poder da oração para alcançar a paz. O mundo se mobiliza pela paz. Devido aos conflitos armados entre Rússia e Ucrânia, os apelos de oração têm sido constantes. Para o próximo dia 2 de março, quarta-feira de cinzas, o Papa Francisco convida crentes e não crentes a uma jornada de jejum pela paz. Apelo a todos aqueles que têm responsabilidade política para que façam um sério exame de consciência diante de Deus, que é Deus da paz e não da guerra. Peço a todas as partes envolvidas para que se abstenham de qualquer ação que provoque ainda mais sofrimentos às populações. O ucraniano Padre Natanael, que assiste a comunidade ucraniana do Patriarcado de Lisboa, relata que as notícias que chegam de seu país deixam-no preocupado. Ressalta ainda as declarações do arcebispo da Igreja Greco-Católica Ucraniana e de sacerdotes presentes na região. Eles comunicaram que não deixarão o seu povo. E estes apoios todos fazem uma rede, juntamente com a oração, fazem uma rede, não só cá em Portugal também, graças a Deus, mas pelo mundo fora. Isso faz imensa diferença. Com as memórias de irmã Lúcia, tanto em ucraniano como em russo, Padre Natanael enfatiza que acredita no poder da oração. Para nós cristãos, paz, verdade, amor, não são palavras vagas. A pessoa tem nome, é Nosso Senhor. E é por Ele, só por Ele e com Ele é que podemos construir a paz. Pela conversão da mensagem de Fátima. Conversão, penitência tão necessária nestes dias que o meu povo está a fazer, de joelhos, no gelo, na neve, todos os dias. Em 2021, mais de 4 milhões de novos empreendimentos foram abertos no Brasil. Recorde histórico. O aumento foi de 19,7%, maior em relação ao ano anterior. Davidson faz parte dos mais de 4 milhões de brasileiros que decidiram investir em negócio próprio no ano passado. Há 7 meses, ele e a família abriram uma cafeteria em Belo Horizonte. O público é pouco nessa pandemia, para frequentar, para fazer alguma coisa, pelas restrições. Então, nós vamos ter que ter um ramo que é diferente, que não tem, que vai trazer aquele público que sai daqui para ir em outro lugar. Os dados são do boletim do Mapa de Empresas divulgado pelo Ministério da Economia. Todos os estados brasileiros registraram um crescimento positivo na abertura de empresas no ano que passou. O destaque vai para o Amapá, com um aumento de 40,9% em relação a 2020. Com menos burocracia e mais agilidade, o tempo médio de abertura de empresas passou de 5 dias e 9 horas em 2019 para 2 dias em 2021. Há casos em que o prazo é ainda menor. O boletim do Mapa de Empresas também mostrou que 57% dos novos negócios são abertos em menos de um dia. Os dados refletem os avanços de políticas públicas em direção a um ambiente de negócios no país mais dinâmico e simplificado. Todo o trabalho de simplificação e desburocratização tem contribuído também para esse aumento no número de empresas. E o trabalho que fazemos também em parceria com as juntas comerciais de todo o Brasil. O microempreendedor individual é responsável por 57,2% dos negócios ativos do Brasil, além de representar 77,8% das empresas abertas no ano passado. Entre as atividades econômicas mais exploradas estão o comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, salões de beleza, obras de alvenaria e lanchonetes. A aposta na criatividade tem sido a estratégia de muitos empreendedores. Hoje nós temos biblioteca, temos espaço VIP, aquela pessoa que quer vir com a família, quer ficar num espaço separado, quer fazer uma reunião empresarial. Cada vez que a gente vai vendo uma necessidade, nós vamos recriando, nós vamos colocando. Parar, nunca. Que bom, né? Boa notícia essa sobre pessoas que empreendem. Mas também tem notícias sobre a questão do desemprego. Este e outros assuntos, quem traz para nós é Liana Nunes, novamente, direto de Brasília. Liana.
Isso mesmo, voltamos aqui de Brasília para falar sobre taxa de emprego no país. É que dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que 19 das 27 unidades da federação apresentaram recuo na taxa média anual de desemprego. 3 apresentaram estabilidade e 5 alta. A média anual de desemprego de 2021 ainda é a segunda mais alta desde o início da série em 2012, ficando atrás somente de 2020. A taxa média anual do desemprego caiu 13,8% em 2020 para 13,2% em 2021. Esse movimento de queda foi acompanhado pela maior parte das regiões, segundo dados divulgados pelo IBGE. A exceção entre as regiões foi a Norte, que teve alta de 0,6 ponto percentual, passando de 12,5% em 2020 para 13,1% em 2021. O Nordeste se manteve estável, mas ainda assinala a maior taxa do país, fechando 2021 com 17,1%. A região Sul foi a única cuja média anual se nivelou ao índice pré-pandemia da Covid-19, com 7,8%. A menor taxa de desocupação anual média do país, após registrar 8,7% em 2020. E o Centro-Oeste vem se aproximando do patamar de 2019, estando 10,7% em 2021, após chegar a 12,1% em 2020. Sobre o rendimento médio real de todos os trabalhos habitualmente recebidos por mês pelas pessoas de 14 anos de idade ou mais com rendimento de trabalho, foi estimado em R$ 2.447. E discutido no Congresso há mais de 30 anos, a Câmara dos Deputados concluiu na madrugada de ontem a análise dos destaques do projeto de lei que legaliza cassinos, jogo do bicho e bingos no país. Os parlamentares rejeitaram todas as sugestões de mudança no texto base. A regulamentação dos jogos de azar vai agora para o Senado Federal. Durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai vetar a proposta caso a matéria seja aprovada pelos senadores. E o Brasil vai implantar um novo modelo regulatório de normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. A mudança deve facilitar a aprovação de produtos no mercado brasileiro e permitir a melhora na fiscalização por parte do órgão. O novo modelo regulatório do Inmetro foi lançado em cerimônia com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Ao longo de 5 anos, o Instituto vai alterar normativos referentes à produção de diversos produtos, entre eles medidores de energia elétrica, velocímetros de automóveis, taxímetros e brinquedos. As normas serão simplificadas e outras extintas. De acordo com o presidente do Inmetro, Marcos Heleno Gerson, a mudança vai incentivar a inovação e permitir uma maior rapidez na aprovação de novos produtos. Já o presidente Jair Bolsonaro disse que é necessário deixar de atrapalhar a indústria brasileira com excesso de normas e regulamentos. Daqui a pouco a gente retorna aqui de Brasília para levar a você a última reportagem da série Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. Com vocês no estúdio. A sala de imprensa do Vaticano anunciou algumas mudanças na agenda do Papa Francisco para os próximos dias, em decorrência de algumas fragilidades em sua saúde. As informações com Túlio Fonseca. O Santo Padre tinha em sua agenda uma viagem para Florença, na região da Toscana, na Itália, para o próximo domingo, onde participaria do Fórum sobre o Mediterrâneo e se encontraria com os bispos, prefeitos, famílias de refugiados e desalojados. A viagem seria concluída com a celebração da Santa Missa. Também no próximo dia 2, o Papa Francisco presidiria a celebração da Quarta-feira de Cinzas, fora do Vaticano, na Igreja de Santa Sabina, em Roma. Mas esses compromissos foram cancelados, pois o pontífice
Griffiths tem enfrentado fortes dores no joelho. De acordo com o comunicado oficial da sala de imprensa, por indicação médica foi prescrito um período de maior descanso, o que provocou a redução das atividades de Francisco. O cardeal Galtiero Bassetti, presidente da Conferência Episcopal Italiana, em nome dos bispos do Mediterrâneo presentes em Florença para o fórum, expressou proximidade ao Santo Padre. Abre aspas. Sabemos o quanto ele tinha feito este encontro. Desde o início compartilhamos com ele este importante projeto, para o qual sempre expressou palavras de apoio e encorajamento a continuar no caminho que foi traçado. O Santo Padre nos acompanha neste processo de escuta, de conhecimento mútuo, de espiritualidade, de fraternidade e de paz. E nós lhe asseguramos nossas orações. No domingo estaremos todos espiritualmente unidos. Rezaremos juntos pela paz com os nossos pensamentos voltados para a Ucrânia, fecha aspas. De Roma, Túlio Fonseca, para o Canção Nova Notícias. E o Canção Nova Notícias está de volta e conosco novamente Danusa Rego, que traz outras informações para a gente. Danusa. Pois é, estamos de volta. Já está funcionando aqui na cidade de São Paulo a primeira escola do Brasil 100% voltada à capacitação profissional de pessoas em situação de rua. A ideia é profissionalizar essas pessoas e distribuir marmitas a quem mais precisa. Nossa equipe foi conferir essa história. Depois de viver por 20 anos em situação de rua, Rafael vê uma oportunidade de recomeçar. Entre um preparo e outro, ele aprende culinária na Escola de Cozinha Solidária, recém-inaugurada no centro de São Paulo. Sabe um pouquinho, mas agora estou melhorando como aluno, né? Me aperfeiçoar, aprender mais, né? Com o tempo, né? A iniciativa da Cozinha Solidária, que capacita profissionalmente quem está em situação de rua, veio do Robson, que também é fundador do Movimento Estadual da População em Situação de Rua de São Paulo. E a ideia dele em mudar a realidade dessa população é antiga. Agropecuarista, ele veio para São Paulo tentar uma vida melhor. Foi sequestrado e perdeu tudo o que tinha. Foi parar nas ruas. Sua mulher e seu casal de filhos morreram em um acidente na mesma época. Robson passou 6 anos nas ruas, mas decidiu mudar sua história e de outros que também estavam por ali. Conheci um livro chamado Revolução dos Bichos, de George Orwell. Aí eu digo, se os animais que são bichos irracionais conseguem fazer transformação, por que nós, seres racionais, não conseguimos? Aí daí surgiu a ideia, vim para o centro, juntei alguns companheiros de albergue e fundemos um movimento para lutar contra o preconceito da população de rua. A ideia deu certo. Entre as tantas ações que o movimento hoje faz, está essa cozinha equipada industrialmente, que foi feita também em conjunto com o Instituto que trabalha com refugiados. Então eles têm aula prática e teórica, né? Durante 3 meses para depois ser renovada a turma. E toda essa comida preparada aqui na Escola de Cozinha Solidária é colocada nessas mais de 700 marmitas, que serão distribuídas para a população em situação de rua. Para Rafael, participar de toda essa iniciativa e poder levar comida a quem está nas ruas como ele já esteve, é muito gratificante. É bem satisfatório cozinhar para pessoas que vivem a situação que eu já vivi no passado, né? Muito bacana essa iniciativa, um incentivo para quem está buscando oportunidade para sair da rua. Vamos falar agora dos 50 anos de Heliópolis. Em meio século de história, a maior favela de São Paulo passou por muitas transformações. A comunidade, que teve início com 153 famílias, hoje reúne cerca de 230 mil moradores e muitas histórias. Bem-vindo à Cidade do Sol. A palavra Heliópolis é de origem grega. Hélios, que significa sol, e polis, que é igual a cidade. Apesar dessa relação, a maior favela de São Paulo tem esse nome em homenagem aos trabalhadores que construíram o Hospital Heliópolis na década de 60. Bem-vindo à terra de Josefa, ou popularmente conhecida como Dona Jô. A moradora pisou neste lugar em 1973.
A comunidade teve início em 1971. Era um matagal, tá? Era muito mato, muito barranco, muito tudo. Não tinha casa ainda aqui, nesse pedaço aqui da paróquia, não tinha. O Heliópolis nasceu assim, pela força dos mutirões. De início, eram 153 famílias que moravam em outra comunidade na favela da Vila Prudente e que foram remanejadas para cá para alojamentos provisórios da prefeitura. 50 anos depois, o Heliópolis se tornou na maior favela de São Paulo, com cerca de 230 mil habitantes e muitas histórias. Em meio século de história, Dona Jô acompanhou a transformação deste território marcado por mazelas sociais. Ela mesma perdeu o esposo para a violência urbana. Pobreza, violência, ausência do poder público. Mas aos poucos, a própria comunidade foi dando um jeito de deixar um lugar melhor para se viver. Não é porque você mora na favela que você é obrigado a dizer, não, lá só tem o que não presta. Mentira. Aqui se tem, vamos dizer, 10, 15% que a gente gostaria que melhorasse, mas o resto é tudo muito normal. E o sonho bem grande, um sonho de conseguir ser gente, de ser melhor. As crianças estudam, a gente tem escola pertinho, a gente tem tudo aqui. Os barracos de madeira deram lugar às casinhas de cimento. Um mosaico gigante de 1 milhão de metros quadrados. E a igreja sempre esteve no coração da comunidade. A igreja sempre esteve presente, né, com as lutas populares, né? Nós tivemos a presença aqui dos padres operários que trabalharam junto ao povo pela conquista desse território, né, desse local. E no decorrer do tempo vieram outros missionários, vieram outras comunidades religiosas que trabalharam junto ao povo justamente para diminuir o impacto social que existia, né, e que ainda existe. Santa Paulina não largou a mão dos necessitados. As portas estão sempre abertas aos 180 mil moradores que vivem no território da paróquia e a todos que necessitarem de ajuda. Nós não deixamos de dar apoio, de sustentar, de estar do lado do nosso povo, agora de uma forma diferente, não mais lutando pelo espaço, lutando pelo lugar, pela terra, mas ainda dando suporte, ainda ajudando as famílias que aqui nos procuram. No 50º ano de vida, a favela vai ganhar um parque de 78 mil metros quadrados, o primeiro da história. O povo de Heliópolis merece isso e muito mais. Que um dia a paz, que ela venha de verdade, né? Que tenham paz as pessoas aqui. Vamos ver agora com Yara Naíris a previsão do tempo para todo o país nesse fim de semana. Boa noite, Yara. Parece que vai ter tempo nublado no sul do país. Você confirma para nós? Boa noite, Reinaldo, Adriana e a todos que nos acompanham. Os moradores do sul terão um sábado mais fresco por lá, Reinaldo. O motivo do tempo mais fechado na região é uma frente fria próxima à costa do Rio Grande do Sul, além da área de baixa pressão atmosférica no Paraguai, que reforçam a instabilidade nos 3 estados nos próximos dias. As temperaturas marcam máxima de 33 e mínima de 22 graus em Porto Alegre, 31 e 24 em Florianópolis e máxima de 28 e mínima de 18 graus em Curitiba. Subindo no mapa, vamos para o centro-oeste, porque lá o tempo típico de verão predomina. Sol e pancadas de chuva em todos os estados da região, mas episódios de chuva mais forte no sul do Mato Grosso do Sul. E esse tempo se estende para o norte do Brasil, que ainda tem previsão de chuva mais intensa em Roraima, no Amazonas e também no Amapá. O sol predomina sobre todo o território do Nordeste. A chuva cai pontualmente forte no Maranhão, Piauí, norte do Ceará e leste da Bahia. Em Salvador, a temperatura pode atingir máxima de 31 graus. A instabilidade diminui aqui no Sudeste. O sábado será de muito calor em várias cidades do estado de São Paulo. As pancadas de chuva acontecem isoladamente, sendo de forte intensidade no oeste e sul de São Paulo. Em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, sol e pancadas de chuva no decorrer do dia. Máxima de 32 e mínima de 18 graus em Belo Horizonte, 35 e 21 no Rio de Janeiro, máxima de 33 e mínima de 19 graus em São Paulo.
E neste fim de semana tem o Retiro Vem Louvar aqui na Canção Nova. Você que quer aproveitar esses dias de ponto facultativo para louvar a Deus e agradecer as bênçãos recebidas, não deixe de participar. O tempo estará a seu favor. O dia será de sol, calor com possibilidade de pancadas de chuva no fim da tarde. Amanhã, máxima de 34 e mínima de 20 graus. Já no domingo e na segunda-feira, os termômetros variam entre 35 e 20 graus. Na terça-feira, máxima de 35 e mínima de 19 graus. Reinaldo, Adriana. Obrigada, Yara. E com o tema Vê a Alegria que Vem de Deus, a Canção Nova realiza durante o período de carnaval o retiro de oração Vem Louvar. Quem tem mais informações é o repórter Emerson Tercini, direto do Rincão do Meu Senhor, em Cachoeira Paulista. Boa noite, Emerson. Oi, Adriana, boa noite para você, boa noite aos amigos que nos acompanham no Canção Nova Notícias. O Retiro Vem Louvar começou já às 4 da tarde com a Santa Missa presidida pelo Padre Bruno Costa no Santuário do Pai das Misericórdias, aqui em Cachoeira Paulista, mas vai se estender ao longo de toda esta noite e também até a próxima quarta-feira de cinzas. Vem Louvar aqui na sede da comunidade Canção Nova. É um momento muito bom de participar das Santas Missas, adorar o Santíssimo Sacramento, das pregações e, acima de tudo, se preparar bem para a Quaresma, que é o tempo forte de conversão e de preparação para a Páscoa. Para falar sobre o Bem Louvar, a gente vai conversar agora com o Emanuel Stênio, que é membro da comunidade Canção Nova. Emanuel, boa noite, seja bem-vindo. Quais são as atrações desta sexta-feira para o povo de Deus? Boa noite, minha gente. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez no Retiro de Carnaval aqui na Canção Nova, Vem Louvar. Essa experiência de se encontrar com Deus. Hoje à noite, Sinal de Paz, fazer o segundo show, e eu teria a alegria de iniciar essa noite de shows, de show de evangelização, momentos de oração, aqui no Rincão do Meu Senhor, 21 horas. Perfeito. Carnaval na Canção Nova, né? Carnaval é na Canção Nova. Vem rezar com a gente. Maravilha, obrigado. Deus abençoe. Bom retiro para você, Manuel, e para todo mundo que vai vir aqui para a Canção Nova. Lembrando que toda a programação do Vem Louvar está disponível em nosso site eventos.cançãonova.com. É só acessar e se programar. Canção Nova está preparada para acolher todos vocês. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Emerson. E o repórter Canção Nova do próximo domingo visita um cenário belíssimo da Serra da Mantiqueira, entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. E quem conta pra gente é Núbia Freire. Olá, boa noite. No repórter Canção Nova desse domingo, uma viagem pela Serra da Mantiqueira. Você vai conhecer mais sobre as capelas de mosaico de São Bento de Sapucaí, município paulista conhecido por suas belezas naturais. Além da arte, a cidade também proporciona o ambiente ideal para a produção diária de cogumelos. E na Mantiqueira Mineira, a produção de azeite em Delfim Moreira. As oliveiras originárias do Mediterrâneo se adaptaram bem ao clima da serra. É domingo no Repórter Canção Nova, às 10 da noite, e eu espero por você. Vale a pena conferir, hein? A Canção Nova existe para anunciar o Evangelho e pode alcançar muitos lares e famílias através dos meios de comunicação. É por isso que a sua ajuda é tão importante para manter esta obra de evangelização. Vejam só, alcançamos 71% de nossa meta para este mês de fevereiro. Contribua já para o fechamento da campanha deste mês, porque segunda-feira não tem expediente bancário. Ainda dá tempo. Faça sua doação pelo Pix, pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por sua generosa contribuição. Agora nós vamos voltar novamente a Brasília com Liana Nunes, que vai falar sobre o tema da campanha da fraternidade que trata da educação. Liana, com você novamente. Olha, esse tema da campanha da Fraternidade 2022 é valioso, é importante para ser refletido não somente agora no período da Quaresma, mas durante todo o ano. Por isso, o ato de ensinar com amor é o tema da última reportagem da série Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. O compromisso com a educação é um passo importante para a construção da vida do ser humano. E quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor.
3 palavras do hino da campanha da Fraternidade 2022 despertam a atenção do professor Raimundo Soares. É pra nós luz, caminho, vigor. Luz, caminho e vigor. Só entende isso quem realmente tem o diferencial no ensinar, que é o amor. O amor no ensinar é uma tarefa diária, seja na escola ou na família. Essa formação que nós passamos dentro de casa, onde convivemos, para onde o levamos, isso vai fazer muita diferença na vida dos dois. Isso que eu busco numa educação integrada, eles sejam no futuro agentes evangelizadores em prol do mundo, levando Jesus na vida deles. Patrícia e Fábio são os pais de Caroline e Pedro Henrique. Nos filhos é possível perceber que o amor ensinado com base na fé e nos princípios já reflete na vida dos dois em qualquer ambiente social. Eu criei muito um sentimento de gratidão por todo esse trabalho que eles desenvolveram, principalmente na nossa infância. E isso influencia muito no nosso pensamento e no nosso crescimento. O texto base da campanha da Fraternidade indica que a educação é o meio que propicia o amadurecimento integral do ser humano. E assim, cada pessoa é responsável por desenvolver as suas próprias capacidades de colaborar com a sociedade. O poder da educação é um negócio que não tem parâmetro. Porque quando a gente tem conhecimento sobre o meio que a gente vive, a gente domina ele mais facilmente, a gente promove melhor as coisas e sabe administrar muito melhor. Por isso, a importância de refletir sobre este tema não somente no período da Quaresma, mas continuamente. Tem que ultrapassar a Quaresma, tem que chegar na Páscoa com o coração convertido e a consciência alimentada, mas tem que suscitar práticas que perdurem durante o tempo, sem término. Essa escola franciscana no Distrito Federal trabalha a temática da campanha da Fraternidade todos os anos em suas atividades disciplinares. O intuito é levar alunos e famílias a refletir acerca do tema proposto no âmbito social e fraterno. Todas as temáticas que foram trabalhadas na campanha da Fraternidade podem ser vistas aqui na escola, pelo testemunho, pelas ações e pela expressão de cada aluno, de cada família. Uma educação que provoca a cultura do diálogo é capaz de superar os desafios. Quem fala com sabedoria e ensina com amor consegue ser sinal de Deus na construção do valor e da dignidade humana. E o lançamento da campanha da Fraternidade acontece nessa próxima quarta-feira. A CNBB deve, então, explanar com mais detalhes esse tema também para a imprensa. Nós vamos acompanhar esse momento e levar todas as informações para você no Canção Nova Notícias. Desejo a todos um bom final de semana e até breve. Boa noite. Boa noite para você, Eliana. Muito obrigado. Como é importante falar de educação e que bom que a CNBB, com a campanha da Fraternidade, vai abordar o assunto educação tão importante para a nossa sociedade, tão importante para a formação de cada pessoa, né? Necessário para a nossa sociedade. Uma sociedade mais justa e melhor começa com a educação. Bom, as reportagens estão no Canção Nova Notícias do Canção Nova Notícias de hoje, deste telejornal, já estão disponíveis na internet. Acesse noticias.cançãonova.com. Veja também o nosso Instagram. Segue lá. @CN Notícias. O Canção Nova Notícias fica por aqui, assista daqui a pouco, a partir de 9 horas ao vivo, ao show musical com Emanuel Estênio, já como parte do Retiro Vem Louvar. Bom, a gente se vê na segunda-feira, uma ótima noite para você e um excelente final de semana. Boa noite e aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé. E paz para você.